Oi pessoal, aqui é a Natasha Chanoski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre o THE, mais conhecida como a prova de habilidade específica para entrar no vestibular, principalmente mais focado em arquitetura, que é o curso que eu faço. E é o tema aqui que eu trago aqui pro canal, onde eu compartilho a minha jornada, a minha trajetória como estudante de arquitetura e urbanismo. Então se esse tema te interessa, se você quer saber o que é, quais são as dicas para fazer essa prova, se todo mundo precisa fazer essa prova e mais várias outras coisas, fica aí, assiste até o final que eu vou te responder tudo isso. Vou mostrar ainda treinos que eu fazia pra época em que eu prestei essa prova, vou contar um pouco da minha experiência. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e é isso, então vamos lá. Primeiro vamos começar, né, o que é o THE, que é geralmente como as pessoas falam. Eu nunca usei esse nome, gente. Vocês que vieram me perguntar sobre isso, eu fiquei, gente, o que é isso? Só conhecia por habilidade específica mesmo. Mas alguns vestibulares, não são todos, para arquitetura e urbanismo fazem essa prova, que é geralmente na segunda fase. Pelo menos aqui na minha cidade, que é Curitiba, a UFPR tem essa prova. Então primeiro você faz o vestibular normal com todos os candidatos, com as provas normais de biologia, física, matemática, português, gente, quase nem lembro mais o nome das matérias. E aí depois que você faz essa prova, depois que sai o ranqueamento ali, algumas dessas pessoas que fizeram essa primeira fase vão para a segunda fase. E aí na UFPR, a prova da segunda fase para arquitetura e urbanismo, tô falando especificamente desse curso, e na época que eu fiz lá, era a redação e também a prova de desenho, que é a prova de habilidade específica, que é a qual a gente tá falando hoje sobre aqui nesse vídeo. Então basicamente é uma prova com algumas questões sobre desenho, em que você vai realmente desenhar ali na prova. É uma prova muito mais interessante e criativa do que as provas normais. Quem é estudante de arquitetura geralmente tende um pouco mais pra esse lado. Claro que assim, pra fazer isso no vestibular é bastante cruel, porque a gente não tem aula disso, geralmente no ensino médio, coisa assim. Mas depois que você entra na faculdade, você percebe que essa prova é a parte mais legal do vestibular. Mas enfim, isso é algo que não interfere muito, né? Então a primeira coisa que você precisa saber é que não são todas as faculdades que tem. Muita gente acaba achando que é pra todas e não, gente. Por isso que assim, eu sempre falo, você não precisa saber desenhar para entrar em arquitetura e urbanismo. Porém, a partir do momento em que o vestibular que você vai fazer tem essa prova de habilidade específica, você vai ter que estudar para essa prova. E essa prova cobra desenho. Só que é um desenho mais técnico, não é um desenho artístico. Então não adianta você, nossa, sei desenhar muito bem, minha vida toda eu desenho e sei lá, desenho personagens, coisas assim. Talvez não seja esse tipo de desenho que cobre ali na prova, tá? Então o próximo passo é de fato você elencar ali todos os vestibulares que você vai fazer e pesquisar sobre cada um deles, sobre a entrada em cada uma dessas faculdades. As faculdades particulares não costumam ter essa prova para entrar, tá? Mas como eu falei, é bom que você pesquise e confirme essa informação. Agora, as federais, algumas têm e outras não. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem duas universidades federais, a UFPR e a UTFPR. A UFPR, que é a Federal do Paraná, ela tem a prova de habilidade específica e você só entra nesse vestibular fazendo o vestibular normal. Agora a UTFPR, que é a Tecnológica Federal do Paraná, você só entra na faculdade pelo Enem, não tem vestibular normal, é pelo SISU e não tem prova de habilidade específica também. Então, como eu falei, é importante que você elenque todas as universidades que você quer fazer e pesquise exatamente sobre cada uma delas, porque aí você vai conseguir descobrir se tem ou não tem. E aí o próximo passo, quando você souber que alguma universidade que você pode entrar, tem interesse em entrar, vai fazer o vestibular, tem essa prova, minha dica é: consulte o edital dessa prova. Por ser algo diferente, as provas entre si variam bastante. Então, às vezes, algumas provas cobram mais de um tema do que outras. Às vezes, alguns vestibulares cobram um tema específico que outros não cobram. Então, é muito complicado eu chegar aqui pra vocês e dizer todo o conteúdo que vai cair numa prova de desenho. Porque eu provavelmente estaria bem errada, porque varia muito de vestibular pra vestibular. Eu sei que em São Paulo tem diversas faculdades que pedem prova de
habilidade específica também. Por exemplo, a Unicamp, se eu não me engano, tem várias fases, enfim, um rolê assim. Só que eu nunca prestei vestibular pra Unicamp, então eu não consigo afirmar exatamente o que cai na prova, sabe? Então é muito importante que você procure o edital dessa prova pra entender exatamente como ela funciona, já que já é algo mais diferente do que a gente costuma, né, entender e estar acostumado assim de forma geral. Eu li o edital na minha época e me ajudou muito pra ter mais clareza e entender mais sobre a prova. Então eu realmente acho que isso pode te ajudar muito e pode ser assim fundamental mesmo pra você entender com o que você vai estar lidando, tá? Pra achar o edital, geralmente os sites das universidades são meio que um labirinto, não sei se mais alguém aí se identifica. E pra mim foi muito mais fácil, por exemplo, jogar no Google, sabe? Pesquisar pelo Google mesmo do que ficar tentando achar pelo site da universidade. Então fica aí mais essa dica pra você, que às vezes acaba sendo mais fácil. Agora, outra dica é pra você pesquisar provas antigas que já foram aplicadas de habilidade específica, o vestibular de habilidade específica da universidade que você quer entrar. E isso ajuda muito porque, como eu falei, as provas mudam muito de uma faculdade para outra. Então, quando você pesquisa as provas exatamente da onde você quer entrar, você consegue ser muito mais assertivo nos seus estudos e entender muito mais como é aquela prova e o que ela cobra. Eu fiz várias e várias questões de provas anteriores da universidade que eu ia fazer, que era a UFPR, a Federal do Paraná. E assim, gente, é fundamental para você entender como é a prova. Já é uma coisa super difícil que a gente não tem contato no ensino médio, que a gente não tem costume de treinar, costume de fazer. Então é importante sim que você treine pelas provas que já aconteceram para você entender quais são as regras do jogo ali na prática, sabe? E geralmente você consegue achar essas provas também no próprio site da universidade. E muitas vezes tem até uma prova com uma versão respondida que você pode meio que comparar e consultar depois, mas isso são coisas aí que você tem que pesquisar, mas costuma ter sim nos sites das universidades. Na minha opinião, essa é a melhor forma de você treinar para sua prova de habilidade específica, é você imprimir provas que já aconteceram e treinar por elas. Mas existem sim cursinhos que te preparam para isso também. Quando eu tava fazendo cursinho, na minha época de cursinho, tem até um vídeo aqui no canal que eu dou algumas dicas para esse período, que geralmente é de muita pressão, né, de pré-vestibular e tudo mais, vou deixar aqui linkado para vocês. Mas quando eu tava nesse momento, o meu cursinho, ele também já tinha uma aula de desenho para os alunos que tinham interesse em fazer essa prova, que servia tanto para arquitetura como para design, que os dois cursos pediam, né? Então, fazer cursinho pode sim te ajudar. Geralmente os particulares acabam sendo um investimento bastante alto, assim, mas às vezes vale a pena se você tá pesquisando um cursinho para entrar, para já estudar as matérias normais pro pré-vestibular. Tem alguns cursinhos que oferecem essa possibilidade da matéria de desenho também incluso no valor, sabe? Você não precisa pagar nada mais por isso. Então fica aí de dica também pra você, caso esteja aí nesse momento, dar uma pesquisada sobre isso. Outra alternativa também é que algumas universidades, os próprios alunos da universidade se organizam para dar aulas sobre o vestibular. Isso é uma iniciativa muito legal. Eu sei que a UFPR tem uma iniciativa assim lá dentro, porque acaba servindo também como horas complementares para os alunos e tal, e funciona muito bem, porque, se eu não me engano, é uma oportunidade gratuita que você pode participar. Eu acabei não participando dessa forma, porque, como eu falei, meu cursinho já tinha, e aí não valeria a pena, o deslocamento era bem longe e tudo mais, mas é uma alternativa sim, e é algo que eu acho particularmente muito interessante e bom, assim, né? Porque acaba sendo, se você vai fazer aula particular, geralmente é uma aula mais cara, então tendo essa oportunidade para fazer gratuitamente é muito interessante. Agora a gente vai falar sobre o que levar na prova de habilidade específica, para a prova, né? Isso também provavelmente vai estar descrito no edital, então por isso que é muito importante que você leia, porque tem os materiais diferentes, e isso também muda de faculdade para faculdade. Às vezes tem universidade que você vai poder levar, sei lá, um transferidor, tem universidade que não te deixa levar, então isso é muito importante, que você esteja com tudo isso muito bem alinhado para você chegar com os materiais corretos na hora da prova. É uma prova que você provavelmente vai precisar ter algum material para colorir, então eu lembro que eu levei marcadores, não lembro se eu levei lápis de cor, mas talvez eu tenha levado também, eu realmente não lembro. Você vai precisar provavelmente daqueles lápis com espessuras diferentes,
do 2B, HB, enfim, todas essas numerações. Por isso que é essencial que você entenda as regras do jogo. Eu valorizo muito a leitura do edital pra você se familiarizar e entender exatamente o que você vai precisar levar, o que você vai estar encarando ali naquele momento de prova. E sobre essa questão de materiais, tem algumas dicas que eu posso dar pra vocês, só que como eu falei, isso depende muito da faculdade, tá? Então confira o edital. Mas, por exemplo, na que eu fiz, não podia levar compasso. E o que a gente fazia? A gente levava barbante, um fio, porque caso a gente precisasse fazer um círculo mais retinho, a gente pegava um lápis, amarrava ali o barbante, pegava outro lápis e fazia o círculo. Então também é importante que você conheça as regras do jogo, pra você também conhecer algumas alternativas que às vezes você pode usar um pouquinho, né, pra burlar ali um pouquinho e usar outras ferramentas ali que você possa precisar. Outra coisa, não podia levar régua. Então o que a gente fazia? A gente sabia que a gente ia precisar dobrar o papel lá na hora da prova pra fazer uma régua ali, improvisar uma régua pra gente ali na hora. Essa é outra dica também. E se eu não me engano, não podia levar esfuminho, coisas assim pra dar uma esfumada ali no grafite, né? Eu acabei não usando isso. Eu não tenho muita habilidade, na verdade, pra usar esfuminho e coisas assim. Mas eu lembro que tinha algumas pessoas que usavam bastante na sala de aula, no treino. E o que essas pessoas faziam era levar um pedaço de algodão pra prova e caso precisasse, elas ali improvisavam naquele momento. Então, além de você entender quais materiais você pode levar, aí você consegue pensar em algumas alternativas pra isso, sabe? Caso você sinta ali fazendo as provas, que seria legal, por exemplo, ter um barbante pra conseguir fazer um círculo, caso você queira ali em algum momento. E agora eu vou mostrar um pouquinho dos meus exercícios, do que eu treinava, o que eu fazia na época do meu pré-vestibular, quando eu tava nesse momento aí pra entrar na faculdade. Olha só, essa é a pasta onde tem alguns desenhos guardados e tinham algumas categorias de desenhos, de formas de desenhar que a gente tinha que estudar para a prova. Então vou separar aqui e mostrar para vocês. Vamos lá, gente, separei algumas categorias. A primeira delas é essa daqui, que eu lembro que era uma questão de observação, assim, e também de resgatar algo da memória, sabe? Então eu não lembro se a gente tinha caixa ou fósforo, mas aí a gente teve que fazer essa composição. Aqui era um espelho e tava refletindo, ó. Particularmente eu gostei muito desse meu desenho, achei que ficou bonito. Eu consegui dar uma esfumada bem boa aqui pra representar o espelho. E isso daqui, na verdade, era uma prova, ó. Aí isso daqui é a projeção ortogonal, que a gente já vai entrar ali naquele... Ó, tem até minha avaliação aqui atrás. A gente já vai entrar ali na próxima categoria, que é de projeção ortogonal. Aqui era uma composição. Esse foi um simulado, ó. Tá vendo? Era um simuladinho com essas 3 questões. Isso daqui, na real, eu fiquei em dúvida. Talvez fosse de projeção ortogonal, não tenho certeza. Ó, isso daqui eu lembro que a gente tinha... Acho que esses sólidos, e aí a gente teve que desenhar uma latinha pra ver se a gente lembrava de proporção e tal, sabe? Aqui, a mesma coisa. A gente fez isso daqui, essa dobradura, e aí a gente teve que desenhar uma xícara junto, assim, sabe? Tem mais essa também que eu separei pra mostrar pra vocês. Se eu não me engano, a gente tinha o prato e as talheres, e a gente teve que desenhar a torta e um tabuleiro de xadrez. E se eu não me engano, a minha perspectiva de tamanho entre as duas coisas estava errada. Agora vamos para essa parte de composição, ó. São umas composições mais abstratas, assim, que tinha algum tema. Eu não lembro o tema disso. É com colagem, essa daqui que eu fiz. É papel colorido. É essa daqui também, ó. Usando aquele negócio de simetria, né? Todas elas têm algum tipo de conceito, assim, por trás. Não sei se tá na proporção harmônica ou alguma outra proporção, mas certeza que tá em alguma proporção. Gente, essa ficou linda, né? Mondrian total, gente. Amei demais, eu amo Mondrian. Essa daqui também era pra fazer uma composição, só que com lápis, né? Aqui também é a mesma coisa. Tinha algum tema que eu não lembro qual era. Essa daqui também. Essa também. Ó, tá vendo que esse daqui é o ponto de destaque? Então, todas elas têm conceitos por trás, sabe? Essa daqui eu claramente não terminei. Essa daqui também, ó. O marcador deu uma falhada, acho que eu usei marcadores diferentes. E essa daqui também. Agora vamos para
esse aqui, que são desenhos de perspectiva. Então, geralmente era um enunciado que descrevia um ambiente, dava algumas dimensões, algumas coisas assim. E aí a gente tinha que ir colocando, sabe? Essa daqui eu achei que ficou muito bonita, olha. Tá num papel vegetal, ó. Mas achei que ficou muito bom. Só meu sapato aqui ficou bem bizarro. E essa mesa, ela tá meio sem espessura. Mas enfim. Aqui também, ó, tinha que, provavelmente o enunciado dizia pra começar daqui, desse ponto de fuga, pra encontrar ele. Aqui também, as coisas tudo meio sem espessuras, olha. E a mulher aqui, que engraçado, mas achei que ficou bonito esse detalhe aqui. Aqui era uma loja com mezanino, eu lembro disso. Essa escada aqui deu trabalho pra fazer, acho que eu refiz isso daqui algumas vezes, esse exercício. Aqui também. Ó, eu treinava bastante isso. Ó, de novo aquele exercício da escada que eu falei que eu refiz, tá vendo? Também. Esse. E esse daqui eu também refiz. Ó, se eu não me engano, eu tava fazendo assim, e aí eu percebi que o ponto de fuga tava errado, e aí eu refiz dessa forma, tá vendo? E ó, de novo aquele exercício do mezanino. Aqui são os de projeção ortogonal, que é uma coisa mais de geometria descritiva, uma coisa assim. Com figura humana também junto, ó. Geralmente ou tinha esses desenhos e a gente tinha que transformar no 3D, ou tinha o 3D e a gente tinha que transformar nos desenhos, sabe? Eram umas coisas assim. Mas só achei esses. Eu lembro que eu tinha um pouco de dificuldade nesses daqui. Eu treinei mais, mas geralmente era uns rabiscos esquisitos. E, por fim, há alguns aleatórios que eu não achei exatamente onde se enquadrariam, mas que eu acho legal mostrar pra vocês. Esse exercício aqui é um que a gente faz na faculdade, inclusive, costuma fazer. E o meu do cursinho tava horrível. Gente, olha, tá muito feio. E da faculdade já tava muito melhor. É pra treinar traço esse daqui. Costuma fazer, acho que em quase toda a faculdade de arquitetura. Comenta aí se você já fez na sua, se você já é estudante. Aqui, ó, treinando fazer escada, treinando figura humana, que eu sempre tive um pouco de dificuldade de fazer figura humana, escada e figura humana. Então, alguns treinos aleatórios. E eu vou mostrar aqui, ó, como que eram os enunciados, ó, tá vendo? Esse daqui é de projeção ortogonal. Esse daqui também é um de projeção ortogonal. Esse daqui também. Tem bastante exercício aqui de projeção ortogonal. Esse daqui era um de luz e sombra, alguma coisa assim. Ó, esse daqui eu mostrei pra vocês o resultado deles, lembram? Então, ó, o exercício era esse. Tem até uns cálculos esquisitos aqui que eu fiz. Ó, aqui é outro exercício que tinha um texto. Provavelmente isso daqui resultou numa composição. E aqui tinha um outro também, daquela cadeira, lembram também? É assim que funciona, que funcionou pra mim, pelo menos. Então é isso, gente. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você já tenha deixado seu like, se inscrito aqui nesse canal pra pegar ainda mais dicas sobre arquitetura e urbanismo. Tem uma playlist inteira só das principais dúvidas que os estudantes têm. Eu também mostro aqui no meu canal toda a rotina, o meu dia a dia na faculdade. Mostro as matérias que eu tenho em cada semestre. Então maratona que eu tenho certeza que eu vou te ajudar muito aí de várias dúvidas que a gente tem nesse momento em que a gente tá entrando na faculdade. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!